E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um Visão Agro Talk, né? Todo sob oferecimento da Nova Smar, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site da smar.com/Brasil. Então, hoje nós estamos trazendo um assunto aqui muito interessante, né? Muito importante na área de economia. E de economia, não, de comunicação. E para a gente falar sobre isso, nós estamos convidando Daniel Tibor Fuchs, né? É formado em computação, com MBA em marketing pela INSPER, sócio fundador do grupo Datora Telecom, é responsável pela área de inovação e por embasar o desenvolvimento de estratégia das empresas do grupo, bem como a concepção dos novos produtos e serviços baseados na mais avançada tendência tecnológica. Em 96, 1996, Fuchs foi o pioneiro na implementação do uso de tecnologia de transmissões de voz por rede do VoIP. Em 2010, participou da implantação das duas primeiras MVNOs do Brasil, com a implantação de um core completo para o pavimento de serviços 2G e 3G. E também para acompanhar a gente nesse debate aqui, nesse bate-papo gostoso, a minha amiga jornalista Adriana Dorazzi, da Visão Agro. Tudo bem, Adriana? Oi, Alex. Eu vou usar o bordão, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horário que o pessoal vai estar nos ouvindo, nos acompanhando. É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar de um tema tão atual, né? Tão tecnológico e de economia também, viu, Alex? Eu trouxe Sim. alguns números aqui impressionantes da perspectiva do mercado, do agronegócio, com a implementação de novas tecnologias de conectividade. Então, a gente tem um papo bom aí pela frente. Você também precisa aprender a falar inglês, né? Good morning, como que fala? Bom dia, boa tarde em inglês também, porque a gente sai fora um pouco desse território brasileiro, viu? Na área, Castelhano, hablar castelhano. Nós temos pessoas que nos assistem no Japão, na Austrália. Então, você tem que ó, aprender, viu? eu vou Não usar adianta um você meme falar da internet, hein? Não me empurra que eu já estou na beira. Nessa época aí nessa área, né? Nessa tecnologia, época né? também de tecnologia, tem tanta terminologia em inglês que a gente precisa mesmo aprender. E estamos recebendo, né, a pessoa que vai nos ajudar, nos orientar muito sobre esse mercado, o meu amigo Daniel Tibor Fuchs. E aí, Daniel, tudo bem contigo? Tudo bem. Boker Tov, eu vou mudar, vou falar em hebraico para vocês o bom dia, É então, que assim a isso. Oh, gente eu estou adiciona estudando mais uma língua hebraico, ó. aqui. Duro que eu estou estudando hebraico, viu? Opa! Estou Olha, estudando, por causa da É, Bíblia hebraica lá, eu estou fazendo teologia, né? Graças a Deus eu termino agora. Então, eu já estou estudando, tive que aprender um pouquinho. Sei é muito não, isso mas aí. aprendi um pouquinho. E o aí, Daniel? idioma e a tecnologia são as coisas que mais quebram fronteiras, não é? A É gente vê, verdade. né, Daniel? A gente vê o que realmente nesses últimos anos, quanto que as coisas cresceram, né? Antigamente, as coisas aconteciam, demoravam um mês, 2 meses, 3 meses para você saber o que tinha acontecido do outro lado do mundo. Hoje, questão de segundo, através da internet, a tecnologia, a comunicação evoluiu muito, né? E graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho esse privilégio de ter acompanhado todo esse processo, porque eu sou do tempo que realmente a comunicação ainda era só via rádio, né? Depois eu vi a televisão chegando no interior, né? Apesar que a televisão já chegou nos Estados Unidos muito mais tempo do que eu, mas aqui no Brasil, principalmente nos cantões do Brasil, demorou muito. Eu fui conhecer televisão em 1970, né? E já tinha televisão por aí, mas só onde que no interior, isso e tudo aqui no interior de São Paulo. Quer dizer, você vê que a televisão chegou em 1970. Eu sou do tempo ainda, Daniel, que o telefone, a gente tinha que ir lá no central telefônica, pedir uma ligação para falar no outro dia, entendeu? E um dia eu estava viajando dentro do meu carro, no celular, falei para minha esposa, falou, olha como que mudou, né? Quando eu era criança, tinha que falar para marcar para falar no outro dia. Hoje eu falo aqui dentro do meu carro, no instante. As coisas mudou. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, o tema que nós estamos discutindo hoje aqui, Daniel.
Primeiro eu quero te dizer que eu e a Adriana não somos dessa época, então a gente não sabe como é que era essa coisa de não ter televisão e nada Você disso, que é tá? barba Obrigada, branca, cara. Daniel. Obrigada. Eu e ela nascemos já na TV 4K, então é Ai, que diferente, bom. entendeu? Não, também. Não, eu sou do final da década de 70, filho, não posso negar. Não, mas você pode ser É da isso década de aí. 70, mas você não nasceu nos anos 60, né? Eu sou do tempo que a gente assistia televisão em dois tempos. Um ficava na antena e o outro ficava lá dentro. Melhorou, virava para lá. Agora é minha vez para assistir. Vai você para antena, tá vendo? Mas já peguei É, TV colorida, vai, já tá bom. Ah, vai, já melhorou, já melhorou. é isso aí. Aí é os anos 80, Mas 74, 74. Tá realmente, bom. indo nessa linha que você falou, né, a tecnologia mudou muito. Isso que você comentou da chamada de longa distância demorar um dia para completar, né? Eu fiz um voo, uma escala em Madrid em 1992, se não me falha. Não, desculpa, 1989, um pouco antes da Olimpíada. E lá, para você fazer uma chamada, cobrar para o Brasil, ainda demorava 14, 15 horas. Você vê, não Olha faz só. tanto tempo assim, né? Comparado com o que você falou, e o Brasil já tinha chamada direta há muito mais tempo, né? Então, só que hoje em dia a tecnologia ela estreitou tanto esse tempo que chega muito mais rápido. Não é como é que era antigamente, que mesmo na Espanha, as Olimpíadas aqui deram aquele gás, né, aquele boost de melhoria de tecnologia para eles. Hoje o mundo está todo conectado o tempo todo, né? E é esse trabalho que a gente tem feito aqui com o agro, né, que para o agronegócio, né, não só a agricultura de precisão, mas o próprio agropecuária e outros pontos aí da cadeia do agronegócio terem uma evolução de produtividade, a gente acredita na necessidade de conectividade, né? E é esse trabalho que a gente tem feito agora, que é levar aquilo que a gente já fazia por IoT, que é um termo mais famoso hoje em dia, na internet das coisas, que já se fazia muito nas cidades, agora começar a levar para o campo, porque certamente isso vai trazer produtividade para o agronegócio. Meu Daniel, o agro é o último canto que ainda falta completar a informação, né? A internet ainda está entrando muito pouco ainda. Apesar que hoje a gente vê que os equipamentos, maquinários, hoje já está tudo automatizado, né? Mas ainda falta muito ainda, né? O agro ainda está um pouco atrasado, né? Em relação à indústria, cidade. Depende de qual tecnologia. Eu vou te ser honesto, né? Eu fui visitar algumas fazendas uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou todo esse processo, né, de se virar para a conectividade do agro, e teve algumas coisas que me surpreenderam muito, né? Então, a gente fala muito de tecnologia, eu estou falando aqui elogiando o outro lado, né? Assim, porque a gente fala muito de tecnologia pensando só nessa parte de sensores, automação, conectividade, não sei o quê, mas tem uma série de coisas que estão já no agronegócio brasileiro e que a gente não valoriza como inovação, né? Que vão desde técnicas de gotejamento, monitoramento das plantações, mesmo que feita a olho nu, mas ao olho humano, né? Mas de uma maneira muito mais engenhosa do que era feito antigamente, né? E isso também é uma inovação muito importante. Eu acho que essa inovação, o campo brasileiro, ele evoluiu, né? Assim, ele pegou carona e fez bastante coisa. Ah, falta muito, sempre vai faltar, né? Até para Aqui, se os fizer pequenos tudo que produtores, existe, né? vai. Oi? Até para os pequenos produtores, que ainda está caminhando, né? Agora, quando você pega os grandes produtores, né? Que hoje o agro virou uma empresa, né? Hoje o cara tem tudo, entendeu? Eles É têm verdade. tecnologia de ponta, né? A gente teve aí o ano retrasado na feira aqui da Cooper Citrus, em Bebedouro, e a gente viu lá que o trator é tudo digital, quer dizer, não precisa ter tratorista, ele caminha, programa ele faz tudo sozinho. Então, quer dizer, você imagina isso hoje no campo, né? Ele trabalha, o cara de dentro de casa administrando o trator no campo. Olha, você vê como que as coisas estão mudando, né? E o ruim é É. que a gente fala assim, por um lado, a gente vai ter que aprender a viver com esse sistema, porque vai cada vez mais vai precisando de menos humano, né? Pessoas humanas. Porque a máquina ela vai tomando conta, a tecnologia está tomando conta de tudo, né, Daniel? O importante, eu acho que é a mão de obra do campo aprender a se reciclar, né? É Exato, isso é difícil, verdade. a gente sabe que é difícil, né? Mas é fundamental, porque
Se a gente pegar um paralelo com o que está acontecendo hoje no exterior, né, você vê a Inglaterra com falta de caminhoneiros, os Estados Unidos com falta de caminhoneiros, que é uma das profissões que se acredita que vai acabar em breve, porque vai estar tudo autônomo, não sei o quê. A realidade é que não é bem assim, né? Assim, existe muita coisa que a tecnologia vai substituir, mas vão surgir muitas vagas novas, né? Muitas oportunidades novas. Para você fazer esse tipo de trator no campo autônomo, também precisa ter outras funções em volta desse trator, né, que não são efetivamente estar operando ele ali no dia a dia, né? Então, a expectativa, ou pelo menos o desejo nosso, é que essa mão de obra se recicle e faça parte desse processo de automatização e de melhoria de produtividade e tudo mais. Porque eu acho que até essa reciclagem vai fazer com que aumente a renda, né, desse trabalhador, né? Então, torcer para esse processo ser um processo inteligente aqui no nosso país, né? Adriana. Num país tão grande como é o Brasil, eu acho que um dos gargalos do desenvolvimento ou de ampliar o acesso a novas tecnologias pode ser uma coisa simples, assim, que a gente pode dizer, mas essencial, que é a falta de antenas, né? Nós até publicamos no Visão Agro uma matéria sobre isso, de um estudo que já foi feito pelo Ministério das Comunicações, da falta de antenas, né? Porque para o trator funcionar lá, sem ninguém dirigindo, a fazenda tem que ter uma estrutura tecnológica e a informação, a internet tem que chegar lá, senão não funciona. E não é nem só para o autônomo funcionar, né? Se você tiver hoje uma fazenda com monitoramento do próprio funcionário operando aquele trator, você tem aí ganhos na área de diesel da ordem de 10% de consumo do diesel na ordem de 10%. Você tem 4% de ganho no custo de manutenção. Você vai somando aí pequenos ganhos de produtividade, né, e de economia nessas áreas só pelo fato de estar monitorando, né, de estar acompanhando mais de perto o trabalho, né? Então, não precisa ser só na solução autônoma. Esse problema de falta de acesso à internet, vou chamar de acesso à internet de modo geral, né, mas esse acesso que não permite que essas máquinas estejam conectadas, né, em tempo real, ele vai muito além de só da parte autônoma, ele vai em direção também, por exemplo, ao monitoramento dos dispensadores de insumos nas plantações, né? Então, às vezes você desperdiça insumo num lugar que já tinha sido colocado, ao passo de que você deixa de usar em outras áreas que não foi. Então, você começa a ter diferentes produtividades entre as várias faixas de terra numa fazenda. Então, tem muita coisa para agregar que não é só o autônomo que vai precisar, né? Não estou minimizando o que você falou, entendeu, Adriano? Só estou dizendo que tem coisa que a gente pode fazer antes até aqui no Brasil, né? Com esse acesso que não existe, né? E é isso que a gente está tentando trabalhar, como é que a gente faz para poder trazer esse acesso mais perto possível do pequeno produtor, médio produtor, né? O grande, muitas vezes, ele sai na frente, ele investe, ele banca a rede e tudo mais, né? E o pequeno e o médio, ele não tem condição de fazer isso. Então, o foco do trabalho da gente aqui hoje tem sido exatamente esse, né? Como é que a gente alavanca esse segmento. Sistema de cooperativa de comunicação. Não deixa de ser, né? E não pensar só na comunicação para os equipamentos nesses casos, né? Pensar na comunicação até para o próprio agricultor, porque um dos motivos de que as novas gerações não querem ficar no campo é essa falta de sintonia com o que acontece nas cidades, com o mundo afora, né? E você trazer a internet para o campo, para essas pessoas utilizarem, faz com que elas se sintam mais ligadas nesse mundo todo, né? Então, de repente, o cara que mora na fazenda fala, pô, né? Então, de repente o cara que está na fazenda hoje fala assim, pô, não consigo usar nem o Netflix aqui, todo mundo só fala do Netflix, então eu quero ir embora para poder assistir Netflix, né? Talvez para a gente possa parecer uma bobagem, mas para um jovem é importante participar do Instagram e tudo mais. Então, a gente acredita que essa internet ela também tem que ajudar nesse sentido de envolver o jovem e manter ele no campo, A chegada do cursos 5G de reciclagem. A chegada do 5G no campo vai ajudar muito?
É difícil falar se é o Tá 5G longe. especificamente ou só a conectividade, né? Não, é que o 5G é uma tecnologia muito importante para uma série de coisas, né? Então, por exemplo, se você for operar uma máquina totalmente autônoma, é fundamental. Mas para você assistir o Netflix, por exemplo, ou para você operar só o monitoramento de uma máquina que já está com um operador ali, talvez não seja o 5G necessário, talvez o LTE seja mais que suficiente, né? O 4G. Então, eu acho que sim, eu acho que vai ter um impacto grande o 5G, mas eu acho que tem ainda um monte de fases anteriores que a gente tem condição de passar, né, e de já ter benefícios antes de chegar no 5G no campo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, ô Daniel, sobre a conectividade segura, né, que vocês oferecem, o trabalho que vocês desenvolvem, para que a gente possa entender um pouquinho esse trabalho que vocês fazem aí, principalmente agora, entrando no agronegócio. A primeira coisa que a gente está trabalhando é você ter o mínimo, né? Ou seja, chegar com a conectividade na fazenda, ou nas fazendas, né? Assim, então, esse é o primeiro passo que a gente está trabalhando, né? Essa conectividade, ela vai acontecer de duas maneiras, né? Você tem a internet, estou falando da internet, mas acaba tendo voz também, né? O foco acaba sendo hoje em dia muito dados, muito internet, né? Então, o primeiro foco vai ser na coisa aberta, na internet mesmo, que o usuário local possa utilizar, né? E o segundo foco nessa operacionalização da fazenda, que vai quase que na direção das redes privadas de LTE ou de 5G, né? Ou seja, quase como se você tivesse uma rede que nem você tem na tua casa fechada, que ninguém mais pode acessar, só que para a fazenda ou para algumas fazendas, né, de modo que os equipamentos dessas fazendas, os sensores, as estações meteorológicas, equipamentos os pivôs de irrigação possam se comunicar com a sede da fazenda, né, ou com o fazendeiro no bolso dele, né, no smartphone dele. Então, a gente vê essas duas divisões aqui de foco nesse trabalho, né? Mas a primeira parte é chegar com acesso, para depois a gente poder começar a incrementar isso tudo com mais novidades aí do agronegócio, e essas novidades não vão vir só da Torá, né? Vão vir aqui de parcerias da Arca e da Torá, com uma série de fornecedores que entendem muito mais do campo do que a gente, né? Então, nós temos consciência que nós temos que ser a base, né, para essa estrutura de IoT, ser o marketplace, né, o mercado central disso, mas nós vamos ter que integrar a inteligência que vão vir de vários lugares, de várias empresas, de vários países até, né, para poder levar isso para a ponta lá para o agricultor que está distante dos grandes centros, né. Você estava falando sobre... Claro. Adriana. Daniel, em que porte de negócio o produtor rural ele pode acessar um serviço desse? Em que momento ele diz, isso é para mim? Eu posso ter aí um Wi-Fi rural, então, na minha propriedade? Então, é difícil a gente falar em que porte, ou até mesmo em que tamanho de fazenda, porque qual que é o objetivo aqui todo? É a gente ter uma torre, né, uma estação radiobase atendendo mais de uma fazenda, né? Então, certo. Mais do que a gente ter, talvez, o tamanho mínimo, vamos dizer assim, necessário, é um conjunto mínimo de fazendas, talvez, ou de sensores, ou de dispositivos conectados, nem que seja o próprio tablet, seria mais ou smartphone. menos, Daniel, desculpa, seria mais ou menos que nem essa torre de celular que você instala e acompanha toda aquela região, faz as conexões? Isso. Aqui o serviço é o mesmo, é uma torre de celular que você coloca, né, para o 4G ou para o 5G, enfim, depende da situação, para poder fornecer sinal ali. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, do trabalho, né? E essa torre é aquilo lá. Se a gente colocar uma torre no meio de uma região que não vai ter nenhum uso, vai ter um cliente, o investimento é muito alto. Agora, se eu coloco numa torre onde, em vez de ter uma fazenda grande, tiver 10 fazendas menores, eu consigo cobrir com essa torre só, por exemplo, então, provavelmente, para nós, até é melhor que essas 10 fazendas sejam nossos clientes do que eu ter um cliente só que ele pode ir embora amanhã, concorda? Sim. Então, eu não estou evitando a resposta, Adriana, eu só estou tentando... Porque é aquela coisa, né? Se a gente fala assim, tem que ter... Tá certo. Se for no mínimo uma fazenda de tantos hectares, é difícil isso, entendeu? Eu acho que é muito mais... Olha, o que esse grupo de
fazendas da região está querendo fazer com essa conectividade, entendeu? Eles estão dispostos a garantir um uso mínimo conjunto, você entendeu? Porque esse é o mais importante, né? No futuro, na verdade, o que a gente está procurando, como toda empresa, é ter receita, lucratividade, né? Então, se você fazer um investimento de colocar uma base station numa área, você precisa saber que você vai ter algum retorno, né? Que você vai ter clientes naquela região, você entendeu? Então, entendi. Isso pode ser em qualquer região do Brasil. Qualquer região do Brasil. Quando a gente fala claro que se área... for perto da praia ou lá no Pantanal, um lugar assim, aí vocês me chamam para instalar, que eu vou pessoalmente instalar também. Entendi, no meio do cerrado ninguém quer ir, né? Ah, entendi. Mas não, brincadeira. Assim, é o final essas novas tecnologias que estão chegando, que vocês estão falando sobre coletividade, é o final do uso dos radioamadores que antigamente usava nas fazendas para se comunicar, porque a fazenda sede que não tivesse um rádio de comunicação, praticamente ele ficava isolado de tudo. É mais ou menos uma substituição sobre isso ou não? Olha só, você sabe que saiu uma matéria essa semana, eu acho que foi anteontem, no jornal do Instituto de Engenharia, o IEEE, aí, que a gente acompanha, né, exatamente sobre isso. Será que estamos na fase final do rádio amador no mundo, né? Vale a pena, depois, se quiser, eu compartilho com você a matéria, né? Legal. E o rádio amador, ele é muito associado com a inovação nesse segmento que a gente trabalha, né? Na inovação porque tem muito inventor que nasce ali no rádio amador, né? E a gente nem sabe disso, né? Muita coisa que surgiu baseado no rádio amador. Então, é uma matéria comprida que fizeram lá nesse jornal. É um jornal mais técnico, né? Mas a matéria não é técnica, mas muito interessante. E a perspectiva que existe hoje é que, para a maior parte dessas coisas que o radioamador normal, que a gente vê o radioamador fazendo, né, normalmente, que é tentar se comunicar com o vizinho, a tendência é sim o radioamador desaparecer com essa função, né? Agora, existe todo um apelo do radioamador pelos motivos mais nostálgicos. Tem gente que já virou hobby para ele, né? Então, e tem o cara que está aprendendo ainda a usar isso, né? Assim, aprendendo a usar a tecnologia, então ele se interessa por isso. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos porque na matéria eles citam esses dados, né? Eles emitem 70 mil novas licenças por ano de rádio amador, que é um número bastante razoável, surpreendente para mim, assim, quando eu li a matéria, né? Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? Eu acho que ainda vai continuar. Ele substitui muita coisa, mas ainda tem espaço para você manter um pouco. Então, eu acredito, assim, né? Porque eu tenho amigos meus, né, até hoje, que eles estão envolvidos, né? Eles têm um grupo de radioamadores que eles se comunicam com outros radioamadores de outros países. Então, ele já chega no horário e fala: às 7 horas da noite estamos entrando no ar, né? E tal. E a gente vê que eles são eufóricos, eles gostam mesmo, né? Virou hobby deles. Coisa que antigamente era necessário, hoje virou, né? Então, e eles começam a conversar. Então, eu acho que dificilmente pode acabar. Talvez vai ficar aí realmente mais para o hobby do que pela necessidade. E agora, com esse avanço de tecnologias, né? Praticamente vai ficando um pouco de lado, né, Daniel? Mas se você gosta de um filme de apocalipse que nem eu, então você vai descobrir que o radioamador precisa ser mantido, porque um jeito a gente vai ter que ter que se comunicar, né? É que eu falo, eu sou meio saudosista, né? Porque a gente vem lá, eu gosto das coisas no começo, né? Tanto é que eu guardo a minha primeira câmera de filmagem, eu tenho o meu primeiro celular, tudo aquele tijolão, né, e tal. E eu falo para você que funcionava melhor do que funciona hoje, né? Porque eu nunca... Não fala isso para ele, Alex. Não fala isso para ele. Não fala para ele que funcionava melhor que o de hoje, ele morre. Não. Brincadeira, Daniel. Não é. É que o aparelho hoje, ele tem N funções, né? Aquele tijolão só servia para falar, mais nada. Hoje não, você tem tudo, você tem internet, você tem tudo no celular. A última coisa que a gente usa o celular hoje é para falar, né? Exato, você falou tudo, aí está explicado. Está explicado. Mas existe uma discussão bastante interessante que é o que é qualidade, né? Então, quando você começa a usar o seu celular para falar, antigamente você saía de casa, eu
quando eu era adolescente, ainda não tinha celular, né? Não quero entregar a minha idade aqui, mas essa é a verdade. A Adriana não, a Pode ficar Adriana já tinha tranquilo que não celular na faz muito adolescência, mas tempo eu que não surgiu tinha. o celular, não. Fica É, tranquilo. Eu ganhei o então, meu primeiro com 17, antes de tirar a carta. então, você vê, com 17, então se você fosse sair para ir para balada, né? Você podia avisar a tua mãe, olha, já cheguei, não cheguei, não sei o quê. Alguns anos atrás, você não tinha como fazer isso. Então, você saía, você voltava e os teus pais só iam saber se você chegou bem lá no lugar que você foi quando você voltasse, não é verdade? Então, Exato. a nossa dependência da tecnologia fez com que a gente demandasse muito mais dela, né? Então, eu acho que tem essa variável aí que é fundamental nós termos na nossa mente, né? Pode falar, Adriana, pode falar. Desculpa. É muito jornalista. Não, eu gosto né? disso. Muita Isso aqui é um bate-papo curiosidade. mesmo. Você pode entrar. Por favor. Você acha que a pandemia acelerou alguns processos de comunicação e de tecnologia? Não tenha dúvida disso, né? Algumas estimativas aí de mercado dizem que pelo menos 2, 3 anos você tirou na parte empresarial, né? Na parte de empresas mesmo, você tirou em 3 meses com o início da pandemia. Né? E você vê isso nos números também, né? De uso de mensagens em serviços como Zoom, Teams da Microsoft, o próprio WhatsApp, né? Teve um aumento expressivo de tráfego por causa da pandemia. E isso indica claramente para a gente a digitalização desses processos que antigamente provavelmente eram feitos pessoalmente, manualmente, enfim, de outra maneira, né? E no campo eu acho que não ficou muito atrás, porque muitos dos fazendeiros, e é claro, a gente ainda está falando das maiores, né? Vamos dizer, as médias para grandes fazendas, né? Muitos dos fazendeiros que eles até iam visitar a fazenda com uma certa frequência, talvez a cada 15 dias, talvez a cada mês, mas moram em grandes centros, deixaram de fazer isso, né? Então, eles precisaram ter essa conectividade mais à mão. O próprio canal de venda do mercado agro, né? Então, de repente, aquele vendedor que ia no pequeno agricultor vender insumo, ele não conseguiu mais ir, né? Ele teve uma série de restrições de viagem e tudo mais, e as pessoas tiveram que inovar, né? Eu acho talvez até que aqui o próprio podcast talvez tenha percebido um aumento na demanda por causa disso, né? Então, facilitou muito, né? Então, essa tese eu acho que ela é real, né? Certamente a pandemia ajudou a acelerar a digitalização da economia como um todo e não vejo o agronegócio para trás, não. Só para você ter uma ideia, Daniel, eu sou um homem de comunicação, trabalho com televisão, tudo. Hoje, eu praticamente parei o meu programa na televisão e estou sobre a internet. Porque, de primeiro, eu tinha que fazer uma entrevista lá em Alagoas, eu tinha que pegar o avião e ir lá. Hoje não, hoje eu ligo para o cara lá, a gente marca o horário, manda o link e faço que nem eu estou falando com você. Você está em que cidade que você está? Eu estou em São Paulo, capital. Então, eu estou em Sertãozinho. Ela está em Cravinhos. Na região metropolitana de Cravinhos. Eu costumo falar que Ribeirão fica aqui em 3 cidades diferentes. Coisa que era impossível uns tempo atrás. Mas é que hoje a tua audiência, né, o ouvinte aqui no caso do podcast, se falhar a minha voz por um segundinho, ele entende a situação e vai em frente. Há 2 anos atrás, para alguém dar uma entrevista na Globo, por exemplo, era inaceitável que estivesse entrando por voz sobre IP. E olha, voz sobre IP é meu negócio desde 1996, né? A tecnologia está aí, ela funciona, mas se você tiver um problema de internet, ela vai ter uma falha, né? Que não é aceitável. Hoje não, hoje isso é aceitável, né? Às vezes você está assistindo uma entrevista na Globo News, na CNN, e tem aquele picote e tudo bem, segue-se em frente e a não ser que esteja muito, claro, ruim, né? Segue-se em frente com naturalidade, a emissora aceita e o cliente aceita, né? O ouvinte, desculpa. Agora, no passado não era assim. Então, isso em si já é uma mudança brutal de comportamento, né? Das pessoas, né? Como um todo. Ô, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho da Arquia ou Arca, como vocês chamam. Arquia.
Arquia. E o trabalho que ela desenvolve, porque eu vejo assim que ela realmente tem muita coisa interessante que eu já passei por vários caminhos que ela passou aqui, né? Então, desde o VoIP, SMS, pô, do tempo que você tinha que receber mensaginha na caixinha, você tá. Então, fala um pouquinho para nós do que é isso, para o pessoal que muitas vezes não conhece, principalmente essa geração nova. Esses dias que o WhatsApp ficou fora do ar, eu recebi um monte de piada, né? E uma foi do você, fala a Pager. verdade. Não fui eu. Mas uma das que eu recebi foi o Pager, né? Lembra do que a gente usava aqui pendurado na cintura? Eu queria mostrar que tinha Pager, né? E agora, WhatsApp? Aqui funciona, né? Então, tem de tudo aqui rolando, né? Você viu o recado de pip, você ia lá, você lia o texto, tudo, né? Aqueles celulares também, como é que... Não lembro nem o nome, que era um radinho também. Funcionava agora. Os da Nextel lá, que você está falando, aquele push-to-talk, né? O PTT. Isso. Mas, enfim, a Arquia, a Datorá é uma empresa de 28 anos, né, a Datorá Telecom, e nós recentemente, uns 3, 4 anos atrás, lançamos a marca Arquia justamente para focar na conectividade das coisas, né, nesse mercado que o pessoal chama de internet das coisas, indústria 4.0, agricultura 4.0, cada hora surge um nome do... Bota um 0 na frente lá. O nome do momento, né, assim. Então, a gente... como a maior parte dos operadores de telecomunicação, elas têm uma oferta mais rígida, né, até porque tem que atender muita gente, e nós optamos por fazer um atendimento especializado nessa área de conectividade das coisas, né, muitos projetos interessantes vêm na nossa mão. Então, a gente tem desde conectividade móvel, como backup para caixa eletrônico, que as pessoas nem sabem, né, que vou lá no meu caixa eletrônico, passei o cartão para tirar dinheiro, tem que ter a comunicação com a central lá do banco que está tirando dinheiro. Como é que acontece essa comunicação, né? Então, antigamente tinha que pôr fibra, não sei, par metálico, não sei o quê. Não é todo lugar que chega, né? E mesmo onde chega, você precisa ter um backup. Então, a gente tem um case aqui que a gente faz essa função de backup. E a função do backup fica tão boa que aí a empresa troca, começa a usar você como primário e deixa o serviço antigo como secundário, né? E você tem outras coisas muito interessantes. Então, tem desde drone monitorando o estacionamento, né? Então, estacionamento que eu digo, você está numa área industrial, por exemplo. Então, você tinha o guarda fazendo aquela ronda. Aí não sei se alguém já viu aqui que eles têm uns bastões na mão, esses guardas, que eles são obrigados a encostar na parede em alguns pontos de onde eles estão passando, para ter certeza que ele passou ali, né? Para registrar. Exatamente. Ao passo que o drone não precisa disso, né? Você cria lá a rota do drone e o drone vai fazer aquela rota obrigatoriamente, né? Ele não tem a capacidade de tomar decisão e... peraí, deixa eu ligar para alguém aqui no meu smartphone, vou parar aqui para assistir um vídeo e tudo mais, né? Então, você acaba tendo cases bastante interessantes, monitoramento de combustível, tanto no uso dos equipamentos, seja tratores, caminhões e tudo mais, como na dispensa do combustível, né? Porque a liberação do abastecimento, né? A gente vê muito o nosso prisma, a gente vai num posto de gasolina, a bomba libera, né? E tem um frentista lá. Mas numa fazenda, por exemplo, não é assim. Eles têm o próprio tanque de combustível para abastecer as máquinas, né? E isso precisa ser controlado também. São pequenas coisas que a gente... Mede até a vazão do tanque, né? Qual é a medida? É coisa fantástica. E já chama a recarga desse tanque, né? Porque esse tanque ele não vai ter combustível por ano inteiro, né? Não, quer dizer, depende sempre do porte da fazenda, mas eu digo, não é o normal, né? Então, você consegue automatizar este processo. Então, a gente vê aplicações desse tipo aqui rodando todo dia, a parte de equipamento de cartão de crédito, aquelas maquininhas, né, que a gente chama. Você tem milhões de transações passando na rede aqui diariamente, né? A parte de rastreamento veicular, que virou telemetria, está virando telemetria, né? Aqui você tem, novamente, aí, mais de 1 bilhão de posicionamentos veiculares por ano acontecendo na nossa rede, né? Então, esses exemplos aí, a gente pode ficar aqui o dia, se você quiser, conversando. É verdade, né? Vai aparecer coisas muito interessantes, né? A gente vê que agora realmente... Desculpa, a gente fez uma parceria e está trazendo aqui um colar para monitorar gado,
de uma empresa israelense, por exemplo. Né? Gado Então, leiteiro. gado. Não, esse é para o gado no campo mesmo. Né? E a gente tem dúvidas que eles vão funcionar realmente com o gado brasileiro, por isso que a gente está trazendo primeiro. Existe o do brinco, né? Tem animais rastreados via brinco, e eu já vi o colar do animal leiteiro, que, por exemplo, se a vaca tiver uma variação de temperatura corporal, ela já é separada no brete automaticamente. Não precisa ninguém ir lá. Se ela tiver com febre, por exemplo, o brete sozinho ele separa aquele animal, porque ele não serve para coleta de leite. Vai na mesma linha, só que aproveitando para monitorar, por exemplo, a qualidade do campo que o animal está pastando, você entendeu? Quantas vezes ele ruminou aquele alimento para poder estimar o peso do animal para abate, né? Então, enfim, tem muita coisa chegando aí. Hoje né? Eu falo assim que a tecnologia é tão fantástica, né? Que eu lembro quando surgiu o drone. Eu, inclusive, até comprei um porque eu trabalhava com televisão para fazer as filmagens, né, aérea e tal. E hoje você vê que o drone ele tomou conta do mercado, principalmente no agro. Hoje ele é usado para fazer o mapeamento da fazenda, território. Hoje, de primeiro você usava o avião pequeno para fazer foto aérea. Hoje o drone faz tudo isso. No campo passar veneno, você pegava os tucanos, né, aqueles aviãozinhos tucanos para passar veneno. Hoje o drone está fazendo tudo isso. Quer dizer, está cada vez mais a tecnologia tomando conta e o ser humano praticamente ficando de lado, né? As coisas estão saindo. Não estou reclamando, não, viu? Você fala assim, não estou reclamando, não, porque, graças a Deus, o homem ele é muito versátil, né? Quando ele perde de um lado, ele se arruma do outro. Então, eu costumo, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa no agronegócio, e eu sempre falo das pessoas. Antigamente, eu usava milhares e milhares de pessoas para colher algodão. Hoje, ou para cortar. Né, eu, no meu tempo de menino, eu fui para o meio do algodão para colher algodão. Entendeu? Hoje não, hoje a máquina faz tudo. Meu pai plantava arroz e a gente ia lá colher o arroz que ele fazia mutirão. Hoje a máquina vai lá e faz. O café, eu acho interessante aquela máquina do café, porque você ia lá, você tinha que puxar tudo na mão, né? Hoje na máquina vai lá, pega tudo. Então, quer dizer, e a gente teve que se adaptar, e principalmente o setor, que a gente trabalhou muito tempo, que é o setor do sucro energético, que é da cana, que antigamente a nossa região ela era praticamente invadida pelo nordestino que vinha para cá para cortar cana manual. Hoje a máquina corta, uma máquina hoje equivale a 100 homens. Então você vê, e nem por isso o povo ficou, não, todo mundo se ajeitou. Não, e graças a Deus, né, para o Brasil, a demanda por comida no mundo ela é crescente, né? Todo mundo ficando um pouco mais rico, né? Não vamos discutir aqui se é rico ou se é pobre. Estou dizendo, qualquer melhoria no rendimento das pessoas no mundo faz com que elas vão demandar mais comida, né? Então você vê aí as estimativas da própria FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que o Brasil vai precisar aumentar a produção em 100% para poder atender só a própria demanda e a demanda internacional. Então, e o que é mais importante, né? Falei em cima disso, sem precisar derrubar uma árvore sequer, recuperando as terras degradáveis dos pastos. Você vê hoje que essa história do boi de confinamento estão diminuindo espaço e estão sobrando terra. A gente tem um equilíbrio aí pela frente para ser determinado. Fala, Adriano, desculpa te interromper. Não, de forma alguma. Eu que te interrompi, viu? Não, a conversa tá ótima. E assim, é tão amplo o assunto, né? É o que a gente está dizendo. Se não fechar no assunto do agro, a conectividade é maravilhoso mesmo. Eu queria que você comentasse, Daniel, tem uma matéria que foi publicada pelo Portal do Agronegócio, que destaca um estudo que foi feito pela Exalc-USP, a pedido do Ministério da Agricultura, para fazer um mapeamento da questão aí de iluminar, como eles falam, né, da necessidade de mais torres para ampliar a conectividade no agronegócio. E de acordo com os dados dessa pesquisa, apenas 23% da área agrícola é coberta por algum tipo de conexão, é o que a gente falou, não necessariamente precisa ser o 5G. E que seria necessário, então, investir muito, né,
para ir instalar pelo menos 15 mil conjuntos de torres e antenas para levar a banda larga a 90% do território produtivo do Brasil em 4 anos. Mas que, com isso, a gente conseguiria incrementar a lucratividade do agronegócio em pelo menos 100 bilhões de reais. Olha só. O tamanho do mercado é gigante, né? Então, assim, vocês conseguem, ao conversar com os clientes, com os produtores, explicar essa questão do investimento versus o aumento da lucratividade? Você acha que isso é claro para o produtor? Não, eu acho que é difícil hoje, infelizmente, né? É difícil em qualquer lugar você explicar esse ganho de produtividade, seja na forma de aumento de lucro, seja na forma de redução. Eu sei que eu vou falar, parece que é igual, né? O aumento no lucro ou a diminuição de custo, né? Que também gera um aumento de lucro, mas são duas formas de ganhar, né? Então, é muito difícil você demonstrar isso, porque você tem que apostar primeiro para ter resultado depois, né? O agricultor ele tem que apostar primeiro para depois ter esse resultado, né? Porque nós somos uma parte do investimento que ele tem que fazer, a outra parte são todos os equipamentos, de repente, que tem que ser modificados, assim por diante, processos, talvez alguém mais na fazenda trabalhando nessa parte de processos. Cada caso é um caso, né? Não estou tentando aqui exagerar nada, né? Então, é difícil, sim, explicar isso para as pessoas, de modo geral, quando nós visitamos elas. Mas hoje, né? O agricultor ele está com a cabeça mais aberta nesse sentido, né? Ele está, mas eu acho que ficou mais fácil. Ele está entendendo hoje que se ele não investir, né, ele vai ficar para trás, né? Então ele está mais aberto para isso. Eu concordo com você. Eu acho que a profissionalização do setor tem sido bastante rápida. As novas gerações têm ajudado muito isso, né? Só refletindo na pergunta específica da Adriana, é que ainda é difícil, de um modo geral, ainda mais num país que a gente toda hora ouve crise. Eu sei que o agronegócio é diferente, né? Está sempre crescendo, mas você ouve falar de crise. Então, nós vendermos a economia é muito mais fácil do que nós vendermos inovação, vender aumento de produtividade, assim por diante. Então, o primeiro passo que a gente tenta nessas conversas é na redução de custo, né? Mostrar a redução de custo. E aí essa percepção do aumento de produtividade ou de ganhos e tudo mais, ele vem na sequência naturalmente, né? Então, indo só, Alex, sem discordar de você, mas indo na direção da Adriana, no que ela perguntou, né? Eu acho que o começo nosso é sempre pela redução de custo, o processo de venda, né? E menos pelo ganho de funcionalidades que o agricultor vai ter. E aos poucos você vai mostrando também, né? Mas só estou aqui pensando especificamente na pergunta dela, né? Tá certo. E uma outra coisa que também que tem ajudado bastante é que nos últimos tempos, né, o perfil do agricultor, do homem do agronegócio, ele mudou. Não é mais aquele homem, praticamente o homem que nasceu no campo, que herdou a terra do pai, entendeu? Hoje o agricultor, ele está nos grandes centros, advogados, médicos, entendeu? Grandes empresários, que eles acabam comprando grandes propriedades agrícolas e investem pesado, eles acreditam em tecnologia, entendeu? E eu acho que isso tem facilitado muito, principalmente no Brasil, o que o Brasil está respondendo hoje aí como um dos maiores produtores de grãos e de carne no mundo, né? Então, essa mentalidade do agricultor, né? Mudou bastante, né? O homem. A gente achar uma maneira de trazer o pequeno agricultor junto. Exatamente. Nessa onda, né? Eu até, quando eu respondi para o Adriano, estava respondendo muito até com esse pensamento do pequeno e médio agricultor, de trazer ele juntos, mas a né, nessa questão de já não evolução está fazendo tecnológica. esse tipo de trabalho, a cooperativa, porque a cooperativa, geralmente, ela surgiu da necessidade dos pequenos, né? Dos pequenos ter condições de comprar em condições de igualdade com o que ele precisa de uma máquina, um equipamento, porque ele sozinho ele não teria condições de comprar. Mas quando você junta um grupo de agricultores de pequeno porte, através da cooperativa eles conseguem comprar adubo, eles conseguem comprar fertilizante, conseguem comprar muita máquina junto, e isso antena.
antena, entendeu? Aí, ó, antena, É que isso dá aí. condições. Porque hoje, Não, com certeza, desculpa, com certeza concordo com você. A cooperativa tem ajudado muito nesse sentido, né? Assim, os projetos têm evoluído com os pequenos e médios, em grande parte por causa das cooperativas, né? Aqui é como a gente aprofunda isso, porque no Brasil acho que são 5 milhões de fazendas, né? Então tem bastante gente para chegar lá e levar esse mundo de tecnologia, né? é que nem O agora, desafio é como a gente né? chega lá. É que nem agora a gente está vendo a dificuldade de compra dos insumos para fertilizante, né? Porque o maior fornecedor é a China. Mas eu já estou vendo alguns agricultores falando que já estão comprando da Rússia, né? O que precisa os insumos para poder fazer o fertilizante. Quer dizer, isso a gente viu agora que eu até fizemos uma matéria aqui, um talk, sobre a falta, o carecimento da matéria-prima, a falta do aço, né? Então a gente via que realmente a China estava muito caro comprar o aço da China, mas aí um grupo de empresários lá do Nordeste se juntaram, compraram uma carga de navio da Turquia. Eles foram buscar aço na Turquia num preço muito mais barato do que o chinês estava vendendo. Quer dizer, quando a necessidade bate, as pessoas começam a buscar saída, né? E eu acredito que é por aí que a gente vê o que está A acontecendo. necessidade é a mãe de todas as inovações, né? Então, Exatamente. isso não tem. Então você começa a descobrir que existe uma saída, que existe um outro caminho que até então você não desconhecia. E eu acho que vocês estão vindo com essa conectividade, abrindo novos horizontes para o agronegócio. A gente espera que sim, e até comentando aqui um ponto que acabamos deixando de fora, que é a parte de escoamento da produção, né? Eu acho que tem muito Exatamente. aqui que a conectividade agrega na logística, Logística, né? né? Então, acho que tanto interna, né, em algumas situações, né, principalmente, por exemplo, na colheita de cana, né, porque você tem essa preocupação de o equipamento está colhendo, ele tem que estar do lado do equipamento que vai estar recebendo a carga colhida e ele não pode ficar parado, né, esse momento está colhendo, porque senão é perda de produtividade na veia, né? Então, até o escoamento da produção chegando lá no porto, né? Então, acho que tem aí bastante coisa que as soluções de IoT podem ajudar, né? A conectividade pode ajudar. Você está falando e realmente tem fundamento, principalmente na colheita de cana, né? Quando você pega aí nos anos 80, no começo dos anos 90, a cana ela era juntada todo no pátio e a logística, o caminhão tinha que buscar, às vezes, cana a 100 quilômetros, 150 quilômetros de distância, fazer uma viagem só. E foi quando eles tiveram a ideia, né, de poder fazer um mapeamento de 50 quilômetros, um raio de 50 quilômetros, não buscar mais longe. Então começaram a dividir e fez com que hoje, você vê que hoje já não existe mais o acúmulo de cana no pátio, hoje já vem, já descarrega diretamente já na onde vai ser feito o processamento de esmagamento da cana. Quer dizer, hoje mudou bastante, quer dizer, hoje o caminhão não precisa se locomover mais 100 quilômetros, 150 quilômetros para trazer cana. Eles trabalham no máximo no raio de 50 quilômetros. Isso fez com que as usinas aumentassem sua produtividade e tudo, né? Então, realmente a logística hoje é fundamental. E a tecnologia junto, né? Fez com que Com ela, certeza. né? Adriana. Ô Daniel, e eu queria só que você comentasse mais um aspecto. A gente tem aqui, você escutou o Alex falar no início do nosso talk, nós temos o patrocínio da Nova Smar, né, que é uma empresa de tecnologia nesse setor nosso do agro, aí em Sertãozinho. E num dos debates, né, numa dessas conversas que a gente estava fazendo aqui, eles estavam explicando como essa internet das coisas auxilia para eles ao levar novas tecnologias para os chãos da fábrica, né, para as plantas industriais. Uhum. E nós lembramos de um aspecto muito importante, que é a segurança desses dados, né? Se não, chega uma pessoa que nem você lá, de repente desliga um botão e fala assim, não, isso aqui hoje não vai funcionar porque é feriado local e eu não quero mais que funcione. Claro, a gente está brincando, mas eu estou dizendo assim, quando você também automatiza tudo e você tem uma central de dados e você tem aí uma rede conectada, tal, você tem que absolutamente ter confiança em quem gerencia esses dados para que você tenha mesmo o controle sobre esses dados, não é isso? Não, com certeza, né? Aqui existe duas figuras muito importantes. Uma que é o
empresas como a nossa, que provêm o serviço, mas que reconhecem claramente que não são donas do dado, né? Nós estamos aqui para facilitar o trabalho de quem é dono do dado, seja o agricultor numa ponta, ou seja uma plataforma na outra ponta, e assim por diante, né? E você precisa garantir a segurança dessa comunicação, a resiliência, né? Ou seja, a torre tem que estar funcionando o tempo todo, né? O rádio, apesar dos intempéries brasileiros, né? Porque a gente ainda tem problemas de eletricidade na fazenda, né? Você tem a própria situação climática impacta serviços de comunicação, né? Então a gente não pode esquecer que não é tudo que está no nosso controle, né? Assim, os problemas acontecem, Os né? Ainda desafios mais são muitos. Operações distantes, operações remotas sofrem com esse tipo de coisa, não tem como a gente negar isso, né? Então, mas salvo essas coisas que são motivos de força maior, né? A gente precisa garantir a estabilidade, precisa garantir a neutralidade dessa rede, né? Ou seja, garantir que se o agricultor quer fazer uma solução de IoT conosco, nós vamos ficar muito felizes, mas nós temos clareza de que vão ter outras soluções melhores que a nossa em certas áreas e que precisam usar a nossa conectividade. E a gente tem que estar disponível para isso. Se eu começar a embarrear ele, né, eu crio um problema, né? Eu até uso uma frase de efeito aqui que existe a internet das coisas e existe a intranet das coisas, né? A rede fechada das coisas, né? Então aquela coisa, você compra uma geladeira da Samsung e ela fala assim, eu converso com a tua TV para esfriar a cerveja na hora que para entrar no intervalo que você vai vir buscar aqui na geladeira. Legal, só que é só com a TV da Samsung, então não adianta. Não estou falando mal da Samsung, pelo amor de Deus. Não, é um exemplo. É um exemplo, a intranet das coisas, né? A internet das coisas vai acontecer quando a TV da Samsung falar com a geladeira da LG, que vai falar com o forno. Alexia, né? É isso aí. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, tanto com a segurança dos dados, ou seja, garantir que eles se mantenham privados para os verdadeiros donos dos dados, né? Quanto com a resiliência dessa infraestrutura, no sentido de estar funcionando quando precisa estar funcionando, né? Porque se for uma coisa que toda hora está fora do ar, ou toda hora está dando um problema para o agricultor, né? Ou para qualquer um que seja do cliente, né? Ela não serve, né? O bom serviço de comunicação, o bom serviço de conectividade, a boa plataforma de IoT é aquela que você acha que não precisa, porque você nem vê ela lá, né? Você esquece dela, ela funciona tão bem que você esquece dela, né? Então, esse é o objetivo, né? A gente não quer ninguém ligando, reclamando, né? A gente quer estar sempre ali funcionando. Você não quer nem saber se tem 0800 para ligar, né? É igual exatamente, né? Ser tudo proativo, né, Daniel? Esses dias que deu pane na internet, né? Que ficamos sem o Zap, sem nada. A turma falou, seja bem-vindo aos anos 80, né? Não tinha... Então, você vê, a gente viu um crescimento, não é o nosso caso, porque a gente não atende o usuário final, mas nós vimos um crescimento no mercado de atendimento de reclamação, porque o usuário tem essa dificuldade, né? Ele olha para o WhatsApp parou de funcionar, ele liga para a operadora dele, né? Porque a operadora dele é o meio de comunicação que ele usa o WhatsApp. Então, ele tem a dificuldade de desassociar as duas coisas, né? E, ao mesmo tempo, ele conta com a operadora, só que ele só lembra da operadora quando ele tem um problema. Né? Então você tem que fazer o máximo para não ter problema, para ele não lembrar de você, né? Assim, lembrar sempre positivamente, claro, como um parceiro, mas eu quero dizer, não para essas questões. Então, a gente precisa garantir, sim, um ambiente seguro, um ambiente estável. É importante o agricultor, o agropecuarista, os provedores de soluções entenderem isso, porque eles precisam ter parceiros que vão entender a sua posição nessa estrutura e não tentar sobrepor eles, né? Não tentar dominar de uma maneira negativa essas coisas todas, né? E aí sim eu acho que você garante a segurança, a privacidade e a estabilidade da rede, entendeu? Acho isso muito importante, realmente. E nós focamos nisso nas nossas soluções, né? A gente pode discorrer aqui tecnicamente sobre isso durante horas também, né? Mas o tempo aqui é limitado, mas eu acho que é uma preocupação fundamental isso daí. Você vê como que quando o papo é bom, a hora passa e você não vê, né? Estamos chegando ao final, você acredita num negócio desse? Olha, então, né, eu não acredito, o papo está tão gostoso
Eu ia falar que eu e a Adriana estamos sentindo, porque aguentar você não é fácil, Alex, mas você está achando que o papo passa rápido. Meu marketing, quando eu ouvir isso aqui, vai vir reclamar. Como é que você fala isso, um negócio desse para ele? Não sei o que. É a vida, né? Não, mas para mim foi ótimo, viu? Para mim é maravilhoso. Eu queria continuar mais ainda, né? Então, Adriana. Vamos fazer outras. Vamos. Adriana, suas considerações finais e posso fazer uma última pergunta da sua para o Daniel, para a gente finalizar. Eu deixei a pergunta mais difícil para ele para o final. Você sabe que eu sou maldosa também, né? O pessoal que está ouvindo só o áudio não está vendo, mas eu tenho uma carinha de santa, mas eu sou má. Daniel, primeiro agradecer, né? Claro, a sua disposição, a sua assessoria foi super gentil com a gente. Vocês estão com o canal aberto conosco, o Portal Visão Agro está à disposição para as informações da empresa, tá? E obrigado. Muito, muito gentil, muito ótimo mesmo essa conversa. E eu queria só que você, para encerrar, falasse para nós por que vocês voltaram os olhos para o agro. Bom, primeiro porque a gente gosta de dinheiro, a gente sabe que tem dinheiro no agro. Né? Eu tenho esse defeito também, viu? Né? Nós não estamos aqui à toa. Não, olha só, a gente voltou os olhos para o agro porque o nosso perfil de empresa é uma empresa que atua onde nós entendemos que outros prestadores não conseguem atuar, né? Então, o agro ele requer soluções customizadas, ele requer uma atenção diferenciada, para que essas soluções de conectividade, de internet das coisas funcionem, que é algo que empresas que estão acostumadas a lidar com uma massa muito grande de clientes não conseguem fazer. O negócio delas é brigar por market share, né, por participação de mercado. Esse não é o nosso negócio, né? O nosso negócio é dinheiro, né? Ou seja, procurar lucratividade em espaços que essas empresas não conseguem atuar, e claramente o agro ele é carente de soluções desse tipo, né? E nós acreditamos que a Arquia pode fazer uma diferença, né? Porque eu acho que tem isso também, né? Se você não acreditar que você consegue fazer um impacto, né, gerar um impacto positivo num segmento que você vai atuar, não adianta você entrar porque o dinheiro ele é consequência, né? A gente está brincando aqui do dinheiro, mas ele é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que é uma decisão de análise de mercado, vendo um segmento que está mal atendido, e que a gente acredita, pela nossa capacidade de customizar, de personalizar, vamos dizer assim, as soluções, nós conseguimos, sim, oferecer um serviço diferenciado e, aí, consequentemente, atingir os nossos objetivos, né? Então, acho que esse é o pilar central aí da nossa visão aí para o agro. E outra coisa, né? A gente tem que também dar uma olhada, é o seguinte, que o Brasil é um país continental, né? É um país grande, um país novo ainda, tem muita coisa, principalmente quando se fala de logística. Nós temos aí a malha que tem que ser feita ainda de tubulação de gás, né, natural. Você vê que o Brasil é muito... Tem uma baita de uma reserva de gás, mas ainda não explorada, né? Estamos vendo aí a logística, hoje estão aumentando as estradas, ferrovias, a hidrovia, quer dizer, então tem muita coisa para ser feita. Então, eu quero realmente falar para você, Daniel, que o Brasil ainda tem muita coisa para ser feita, e com certeza a parte de comunicação, conectividade, internet é fundamental, porque o Brasil ainda tem muito buraco negro que tem que ser coberto, e aí talvez é onde que entra vocês aí. Prazer. O Brasil tem área... Obrigado, prazer é meu. Eu só comentar que o Brasil tem áreas que a gente nem imagina que precisam de conectividade, né? Então, a gente fala às vezes da Amazônia. A Amazônia também é um lugar que precisa de conectividade por outros motivos, para monitoramento, sensoramento. Você falou da Amazônia, né? Você vê que tem uma parte lá que o avião, quando ele passa por Amazônia, ele fica um determinado tempo sem conexão com o mundo. Ele fica praticamente, ninguém consegue manter contato com eles. Então, é um lugar que também precisa ter conectividade para poder gerar mais segurança. Então o Brasil é um país que está cheio de oportunidades, né? Que tem tudo por construir ainda. Então a gente tem que ajudar esse processo e ganhar junto. Ganhar dinheiro. Com certeza.
Daniel, né? muito obrigado por você ter aceitado. Obrigado a vocês. É um prazer muito grande. Aprendi mais um pouquinho sobre comunicação, né, sobre conectividade. Então, eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você que explicou com muito conhecimento, com muita bagagem e principalmente com a facilidade de se falar, né, para que a gente possa entender. Obrigado mesmo, querido. Um abraço. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Bom, e nós estamos aqui sobre o Visão Ambiental, que está no oferecimento da Nova Smar. Nova Smar é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse smar.com/Brasil. Gente, um abraço e até o próximo talk. Tchau, tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Adriana. Até a próxima.